Aplicação do que foi estudado no vídeo, onde discutimos todas as etapas básicas em um projeto de instalação hidráulica básica. Está aqui o endereço do vídeo no YouTube, no canal alemão McFlu Resolve. Assistam primeiro ao vídeo. Depois de você assistir ao vídeo, aprenda fazendo. Eu vou resolver o último problema proposto neste vídeo. Só que, ao invés de dar só a resposta que foi solicitada, eu vou ampliar um pouco e vou aplicar todas as etapas neste problema. A instalação ao lado será dimensionada para transportar um fluido com vazão desejada de 4 litros por segundo, alimentando um processo que na sua entrada exige uma pressão de 13 metros de coluna de água e trabalhando com a tubulação de PVC rosqueada da Tigre com rugosidade igual a 0,06 milímetros. Conhecendo as seguintes propriedades do fluido a ser bombeado: massa específica relativa igual a 1,3, viscosidade igual a 0,0188 Pascal vezes segundo e pressão de vapor igual a 8.200 Pascal absoluta, pede-se desenvolver todas as etapas básicas do projeto. Dados adicionais: pressão atmosférica local igual a 100.000 Pascal, aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, e sabe-se que a instalação irá operar 8 horas por dia e 30 dias no mês. Nós temos ainda que a singularidade 1 é uma entrada normal, 2 é uma válvula gaveta aberta, ela só será fechada se eu tiver que fazer alguma manutenção, 3 é uma válvula de retenção tipo pesada, 4 é um registro globo aberto, 5 é um T bilateral, o 6 é um registro gaveta fechado. E aqui eu tenho a entrada do processo. Vamos exercitar o nosso cérebro e desta forma ampliar a nossa inteligência. Nesse problema nós vamos passar por todas as etapas do projeto. Nós vamos partir dos dados iniciais, vamos dimensionar as tubulações, vamos ter o esboço da instalação, vamos escrever a equação da CCI, vamos especificar a vazão de projeto, vamos escolher preliminarmente a bomba, no caso nós vamos trabalhar com a bomba da Inbil, vamos especificar o ponto de trabalho para essa bomba da Inbil, tanto para 3.500 RPM como para 1.750 RPM, vamos verificar o fenômeno de cavitação, não cavitando nós vamos calcular o consumo de operação. Vamos analisar etapa por etapa. Então vamos partir dos dados iniciais. Se liga nisso, olha. Nós temos o fluido com uma massa específica igual a 1,3, só que a massa específica relativa. Vou lembrar que massa específica relativa é a relação entre a massa específica do fluido e a massa específica padrão. No caso do líquido, a massa específica padrão é da água a 4 graus Celsius, ou seja, 1.000 quilos por metro cúbico. Daí eu posso tirar facilmente que a massa específica do fluido será igual a 1,3 vezes 1.000, ou seja, 1.300 quilos por metro cúbico. Foi dada também a viscosidade, a propriedade que o fluido tem de resistir ao escoamento, e ela é uma das responsáveis pela perda de carga. Essa viscosidade igual 0,0188 Pascal vezes segundo, ou Newton vezes segundo por metro quadrado. Ora, eu vou lembrar que a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividida pela massa específica. Daí eu posso calcular a viscosidade cinemática, que no caso vai nos dar 1,4462 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Feito isso, nós vamos partir para especificar a carga inicial e a carga final. Isso só é possível porque nós conhecemos as condições de captação e as condições de descarga. Além disso, nós vamos impor que nós estamos trabalhando na escala efetiva e que o escoamento se dá em regime permanente. Ora, fora tudo isso, nós temos que adotar um plano horizontal de referência. Nós vamos adotar um plano horizontal de referência no eixo da bomba, está aqui adotado, ó, PHR. Lembro, a partir daí, que escala efetiva é aquela que adota como zero a pressão atmosférica local e que o regime permanente garante que o tempo não é variável do fenômeno. Portanto, se eu tiver níveis de reservatório, esses níveis vão permanecer constantes. O que equivale que a sua velocidade, a velocidade do nível, vai ser igual a zero. Tenho a seção inicial. Vou calcular a carga inicial. Será a carga potencial inicial, mais a carga de pressão inicial, mais a carga cinética inicial. A carga
potencial de posição seria a cota que eu tenho da seção inicial em relação ao pHr, seria 2 metros. A pressão que atua aqui é a pressão atmosférica. Como eu trabalho na escala efetiva, ela vai valer 0. Tá aqui, me deu 0. Como é regime permanente, o nível vai permanecer constante, então também deu 0. Então minha carga inicial é igual a 2 metros. Agora eu vou pensar na seção final. Está aqui a minha seção final, onde eu conheço a pressão que eu preciso, no caso 13 metros de coluna d'água. Lembro que eu vou transformar metro de coluna d'água para Pascal. Essa transformação de unidade de MCA para Pascal, basta que eu multiplique por 9.800. Vou lembrar que eu tenho a cota em relação ao plano horizontal de referência e que lá eu tenho carga cinética. Então eu vou ficar com a carga potencial de posição igual a 29 metros. Pressão, 13 vezes 9.800, passei para Pascal, dividido pelo gama, que é a massa específica que eu tinha, 1.300 vezes 9,8. Mais a carga cinética, que seria V ao quadrado sobre 2G. Só que eu sempre vou substituir a velocidade por vazão sobre área. Então vai me dar vazão ao quadrado, 2 vezes 9,8 vezes a área final ao quadrado. Ou seja, 39 mais Q ao quadrado sobre 19,6 vezes a área da seção final ao quadrado. Essa área da seção final vai coincidir com a área do fluido mesmo, porque é um conduto forçado. Tenho a vazão desejada também. A nossa vazão desejada, no caso, 4 litros por segundo. Esses são os nossos dados iniciais. A partir dos dados iniciais, nós vamos começar dimensionando a tubulação. O problema, nesse caso, fixou que eu vou trabalhar com PVC. Ainda fixou que vai ser da tigre rosqueado. Então, no caso do PVC, eu lembro que uma das formas de eu dimensionar sempre a tubulação depois da bomba, a tubulação de recalque, seria através dessa tabela. Eu tenho a vazão e aqui eu tenho os tubos, os diâmetros dos tubos recomendados. As minhas vazões aqui estão todas em litro por hora. Então eu vou começar transformando a unidade da vazão desejada. Então eu vou pegar o 4 e vou multiplicar por 3.600 para obter a vazão em litro por hora. Vou ter uma vazão de 14.400 litros por hora. Ora, está nesta faixa. Se está nessa faixa, eu vou trabalhar com uma tubulação de 2 polegadas aqui de 50 milímetros. Agora é correr atrás do catálogo da Tigre para verificar qual vai ser o diâmetro externo, qual vai ser a espessura, daí eu tiro o diâmetro interno e tiro a área da seção livre. Está aqui a nossa tubulação. Nossa tubulação, quando eu trabalho com a tubulação de recalque, olha, 2 polegadas, eu tenho rosquear, um diâmetro externo de 59,6 milímetros e uma espessura mínima de 4,6 milímetros. Vamos trabalhar com a espessura mínima. Aí eu tenho lá o diâmetro externo, espessura, e o diâmetro interno será o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura, ou seja, 50,4 milímetros. Vou calcular a área em centímetro quadrado. Por quê? Porque quando eu for determinar o coeficiente de perda de carga distribuída lá pelo Excel, eu vou ser obrigado a entrar com o diâmetro em milímetro e com a área em centímetro quadrado. Então já vou deixar na unidade correspondente. Então eu vou ficar com o π 504 centímetros ao quadrado, aqui está ao quadrado, dividido por 4. Vou ter uma área de seção livre de 19,91 centímetros ao quadrado, aproximadamente. Lembro que a sucção será sempre adotada como um diâmetro imediatamente superior. Então, no nosso caso, eu vou estar com uma tubulação de 2 polegadas e meia, com diâmetro externo de 75,1 milímetros e com uma espessura mínima de 5,5 milímetros. Daí eu tiro o diâmetro interno, 75,1 menos 2 vezes 5,5, 64,1 milímetros. Calculo a área em centímetro quadrado, π 6,41 ao quadrado sobre 4, que vai me dar uma área aproximadamente de 32,27 centímetros ao quadrado. Feito isso, eu acabo de dimensionar as tubulações, tanto antes da bomba quanto depois da bomba. Vamos para as etapas do projeto. Agora eu vou partir para o esboço da instalação. O esboço, no caso, foi dado. E eu tenho que pegar esse esboço para definir o comprimento de tubulação e a somatória dos L's equivalentes. Então, nós iremos consultar na web, está aqui o endereço que nós consultamos na web, informações importantes para projetos, e nós tiramos lá para a tubulação de sucção um comprimento de 2,5 metros. Esse aqui não entra, por quê? Porque aqui dentro a velocidade é 0, não tem perda de carga, é só comprimento de tubulação, e aqui seria reservatório. Vou buscar os comprimentos equivalentes que tem que estar ligado ao PVC, então eu tenho lá diâmetro nominal, é o de 60 milímetros, que é 2 polegadas e meia, entrada normal, que é o 1,6 metros, registro gaveta, que é o 2,09 metros. Então, eu vou ficar com uma somatória dos comprimentos equivalentes na sucção de 2,5 metros. De maneira análoga, eu vou para o recalque. Recalque, eu vou ter 29 mais 4,5, ou seja, 33,5 metros. Vou ter uma válvula de retenção pesada, está aqui a válvula de retenção pesada, que é 10,8. Vou ter um registro globo aberto,
está aqui o registro Globo aberto, e eu vou ter o T de saída bilateral, que é 7,6 metros. Com isso eu tiro que a somatória dos L's equivalentes no recálculo é 50,3 metros. Vamos ver essa tabela completa dos comprimentos equivalentes. Então eu tenho aqui, olha, tirei da web a tabela completa. Vou começar com a sucção. Sucção eu tinha 2,5 polegadas. E o que eu tinha na sucção? Eu tinha uma entrada normal que dava 1,6 metros. Eu tinha uma gaveta aberta que me dava 0,9 metros. E no recálculo? Recálculo eu tinha 2 polegadas, 50 aqui, 2 polegadas. E o que eu tinha no recálculo? Eu começava com uma válvula de retenção tipo pesada, 10,8 metros. Eu tinha um registro Globo aberto, está aqui 37,9 metros. E eu tinha um T de saída bilateral, que era igual o T aqui, de saída de lado, né? Porque aqui estaria fechado, então 7,6 metros. Com isso, eu especifiquei os comprimentos e a somatória dos L's equivalente. Vamos voltar para as etapas. Agora eu vou partir para escrever a equação da CCI. Ora, eu tenho a minha instalação. Eu lembro que a CCI me representa a carga que eu preciso ter para percorrer a instalação com uma vazão genérica, que a mesma sempre será obtida aplicando-se a equação da energia da seção inicial até a seção final. Abrindo essa equação da energia, eu vou deixar o HS em função da vazão. Ora, se ele ficou em função da vazão, ele também vai ficar em função dos coeficientes de perda de carga distribuída, porque estes dependem da vazão, eles mudam com a vazão. Está lá o PHR que foi adotado e eu tenho que a carga inicial mais a carga que o sistema precisa é igual à carga final mais as perdas de cargas totais. Ou seja, minha carga inicial, que nós já havíamos calculado 2, mais o HS, minha carga final 39 mais a carga cinética, só que agora eu já tenho a área da seção final, que é 19,95 vezes 10 a menos 4. Por quê? Porque eu passei de centímetro quadrado para metro quadrado. Mais a perda de carga na sucção, mais a perda de carga no recálculo. Então eu tenho aqui o esboço, o início da minha equação da CCI. Agora eu preciso calcular a perda de carga, tanto na sucção quanto no recálculo. Eu vou recorrer à fórmula universal, onde eu tenho que a perda de carga é o coeficiente de perda de carga distribuída vezes a somatória do comprimento da instalação mais somatória dos L's equivalentes, dividido pelo diâmetro hidráulico. Lembrando que esse diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, quando eu trabalho com conduto de seção forçado, vezes Q ao quadrado, 2G área ao quadrado. Ora, para a sucção, eu vou ficar 2,5 mais 2,5, que nós tínhamos calculado, o diâmetro 0,0641 e a área que nós havíamos calculado 32,27 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. Observe que está tudo no sistema internacional. E essa vazão eu tenho que entrar em metro cúbico por segundo. No recalque, analogamente, eu vou ter o L, que nós já tínhamos especificado, somatório dos L's equivalente, o diâmetro interno e a área ao quadrado. Dessa maneira, eu escrevi tanto a perda de carga na sucção quanto a perda de carga no recalque em função dos F's, F de sucção e F de recalque, em função da vazão. Agora, eu estou pronto, se eu levar em consideração essa equação aqui e essa equação aqui, a escrever a minha equação da CCI. Está aqui a minha equação da CCI 37, mais essa parcela que corresponde à carga cinética na seção final, essa parcela que corresponde à perda de carga antes da bomba e essa parcela que corresponde à perda de carga depois da bomba. Ora, se eu observar, esse 37 metros é a minha carga estática. Quando a carga estática me dá positiva, a instalação só funciona se eu instalar uma bomba. Daí eu tenho que especificar uma bomba para que a mesma funcione. Voltando nas etapas, agora eu vou fixar qual vai ser a minha vazão de projeto. Ora, a vazão de projeto é a vazão desejada multiplicada por um fator de segurança. E eu a uso para prever o envelhecimento tanto da tubulação quanto da bomba. O fator de segurança mínimo é 1,1. E se possível, eu não vou passar de 1,2. Porém, o limite superior vai depender do que o cliente deseja. Então, para o nosso caso, eu tenho que a vazão de projeto seria 1,1, vou trabalhar com o fator de segurança mínimo, vezes 4, ou seja, 4,4 litros por segundo. Especifiquei a vazão de projeto. Tendo a vazão de projeto, eu vou poder escolher preliminarmente a bomba. A escolha preliminar da bomba começa com a escolha do fabricante. E uma outra coisa, nesse nosso caso, nós vamos estar trabalhando com a bomba centrífuga, que é a mais usada. Então, todo o nosso estudo vai estar ligado às bombas centrífugas. Aí eu tenho alguns dos fabricantes, Schneider, Inbil, Sulzer, Leão, KSB, Grundfos. Vou na web e aqui eu tenho as curvas da Inbil. Então eu tenho lá a minha CCI, tenho
a minha vazão de projeto. Para a vazão de projeto, vou calcular o F de sucção, o F de recalque. Vou colocar a vazão aqui, vou calcular o HS nessa situação, que vai ser o meu HB de projeto. Então eu entrei com a massa específica, 1.300 kg por metro cúbico. Entrei com a viscosidade dinâmica, 1,8, 10 a menos 2. Calculei a viscosidade cinemática, 1,45, 10 a menos 5. Obtive para o PVC um diâmetro interno em milímetros, entrei com ele, a área entrei em centímetro quadrado e entrei com a rugosidade equivalente, que era 0,06 milímetros. Então eu peguei o 0,06 e dividi por 1.000, que deu 6 vezes 10 a menos 5. Com isso, ele vai me calcular a rugosidade relativa equivalente, o DH sobre K, que nesse caso, para sucção, me deu 1.068. Entro com a vazão em litro por segundo, só que eu tenho que transformá-la para metro cúbico por hora. Como é que eu faço isso? Eu pego o valor em litro por segundo e multiplico por 3,6. E vou ter uma vazão de 15,84 metros cúbicos por hora. Daí eu vou clicar na lingueta lá onde eu tenho comparação dos Fs. E com isso eu vou ter a vazão, a velocidade, o Reynolds, olha, é turbulento. E aqui eu vou ter todos os Fs. Eu vou trabalhar com Churchill, é o maior, eu trabalho com segurança. E aqui eu tenho o F na tubulação de sucção. Analogamente, eu vou fazer para o recalque. Só vai mudar o diâmetro interno e a área, como vocês vão ver aqui. Ó. Eu entrei com a massa específica, a viscosidade, calculei a viscosidade cinemática, entrei com o diâmetro interno em milímetros, 50,4, entrei com a área em centímetro quadrado, 19,95. O K é o mesmo, ele calcula o DH sobre K, deu 840 no recalque. A vazão, 4,4, converti para metro cúbico por hora. Cliquei em comparação dos Fs e tenho lá vazão, velocidade, Reynolds, turbulento. E aqui eu tenho o F de recalque. Eu estou trabalhando com o Churchill, que também é o maior F que eu tenho. Eu não vou ficar subdimensionando o meu projeto. A partir daí, eu posso calcular. Eu tenho as vazões, dividir por 1.000, porque eu tenho que entrar com a vazão em metro cúbico por segundo. Coloquei meus Fs, as vazões, F, vazões, e tiro que o meu HB de projeto será 53,1 metros ou aproximadamente 54 metros. Feito isso, nós vamos para o catálogo da Embio, carta de aplicação para 3.500 RPM, e aí nós marcamos a vazão de projeto e o HB de projeto. Então, olha, marquei a vazão de projeto, subi uma vertical, marquei o HB de projeto, puxei uma horizontal, escolhi a bomba, no caso deu 32.160.1. Então, a bomba da Embio escolhida inicialmente foi a 32-160.1. Eu vou no próprio catálogo buscar as suas curvas. Então, eu volto e agora eu vou tentar especificar o ponto de trabalho e o diâmetro do rotor. Então, primeiro, vamos para 3.500 RPM. Eu fui lá no catálogo e peguei as curvas. Peguei as curvas, eu vou marcar a vazão de projeto e o HB de projeto e acho que já vai dar uma noção de qual vai ser o diâmetro do rotor. Então, eu marquei lá a minha vazão, puxei uma vertical, marquei o meu HB, puxei uma horizontal, onde cruzou tem esse ponto. Como eu trabalhei com fator de segurança mínimo, não dá para eu vir para a curva de baixo, porque eu vou ficar com uma vazão de projeto com fator de segurança menor do que 1.1, isso eu não posso ter. Então eu vou optar em trabalhar com a bomba imediatamente acima. Nesse caso aqui eu optei pelo diâmetro de 176 milímetros. Então eu tenho aqui o diâmetro. Com isso eu fixei o diâmetro do rotor. E o ponto de trabalho? Olha, o ponto de trabalho, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar as vazões 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35, todas tiradas aqui, olha, do gráfico da bomba. Vou com essas vazões calcular tanto o F de sucção quanto o F de recalque e vou calcular o HS. Tendo a vazão e o HS, eu vou traçar a CCI. E aonde ela cruzar com a curva de diâmetro de rotor 176, eu vou definir a vazão de trabalho, o HB de trabalho, o rendimento, o NPSH requerido e vou calcular a potência da bomba no ponto de trabalho. Ora, isso vocês vão fazer traçando ou manualmente aqui ou transformando tudo isso para o Excel. Aí vai ser com vocês. Ou vocês vão voltar na minha situação, na geração régua de cálculo, ou vão trabalhar com os recursos contemporâneos. Se vocês tiverem boa precisão, a resposta vai ser a mesma para os dois casos. Feito isso, eu vou partir para verificar se eu estou trabalhando no intervalo recomendado pelo fabricante. Como é que eu acho esse intervalo recomendado pelo fabricante? Eu devo lembrar que ele recomendaria que eu trabalhasse com rendimento máximo. Então eu vou buscar para o rendimento máximo qual é a vazão que eu tenho. Essa vazão eu chamo de vazão ótima, lembram? Eu pego a equação do rendimento e vou ter, se eu tiver a equação, que a vazão ótima vai ser
menos B sobre 2A. E com isso eu vou achar a vazão ótima. Multiplico por 0,5 vezes o valor dela. Não aceito abaixo disso, porque eu vou ter problema de recirculação. Apesar que essa recirculação já começa com 70%, mas de 70% a 50% eu aceito. Acima de 1,2 vezes a vazão ótima, eu vou tomar todos os cuidados possíveis, porque eu aumentei a probabilidade de ter o fenômeno de cavitação. Então, eu tenho aqui a região ideal de trabalho, que é recomendada pelo fabricante, de 0,5 vezes a vazão ótima até 1,2 vezes a vazão ótima. Lembrando que a vazão ótima é obtida para o rendimento máximo. Aí eu verifico se a minha vazão está nesse intervalo. Estando nesse intervalo, eu automaticamente falo que eu não tenho problema nem de recirculação e nem aumentei a probabilidade de cavitação. A recirculação é isso, olha, parte do fluido que deveria ser bombeado para o recalque volta, e aqui eu crio as ondas de choque, não? Uma espécie de golpe de ariete. A cavitação danificaria totalmente o rotor da bomba aqui, tá certo? Eu não quero nenhum desses dois fenômenos. Maneira análoga eu faço para o 1750. Então eu vou lá, pego a minha carta de aplicação, marco a vazão de projeto, marco o HB de projeto e escolho, no caso, a bomba 40-315. 40-315 eu vou no catálogo do fabricante e vou buscar todas as suas curvas. Marco a minha vazão de projeto, marco o meu HB de projeto e, novamente, já que eu trabalhei com o fator de segurança mínimo, eu vou para o diâmetro de rotor maior, que no caso seria de 333. Vamos atribuir agora as vazões 0, 10, 20, 30, 40. Para cada uma dessas vazões, nós vamos calcular o F de sucção, o F de recalque e vamos calcular o HS. Então, nós vamos ter a vazão em função do HS. Aí nós traçamos a CCI ou à mão, aqui, com toda a precisão possível, ou através do Excel. Cada um vai escolher a maneira, só que tem que ter precisão na especificação do meu ponto de trabalho. Ponto de trabalho que vai ser o cruzamento da CCI com a minha CCB com diâmetro 333. No cruzamento eu vou definir a vazão do ponto de trabalho. Com a vazão do ponto de trabalho eu vou especificar o HB de trabalho, o rendimento de trabalho, o NPSH requerido e vou calcular a potência mecânica ou a potência nominal da bomba no ponto de trabalho. Aí, de maneira análoga, eu vou verificar se ele está no intervalo recomendado pelo fabricante. Eu especifico a vazão ótima, 0,5 dela, 1,2, para evitar tanto a recirculação quanto o aumento da probabilidade de cavitação. Todos os cuidados para se evitar a cavitação, eu vou partir do pressuposto que foram adotados. Primeiro, eu trabalhei com a bomba afogada, passei a ter um Z positivo. Peguei o menor comprimento possível antes da bomba, no caso deu 2,5 metros. As singularidades estritamente necessárias, eu vou supor que eu só tive a entrada normal e a válvula gaveta aberta. Adotei um diâmetro imediatamente superior ao do recalque, que foi especificado. Sem recalque era 2 polegadas, sucção foi 2,5 polegadas. Então todos esses cuidados foram adotados e a partir daí eu lembro que a condição necessária e suficiente seria eu ter um NPSH disponível maior do que o NPSH requerido. Lembrando que o requerido é dado pelo fabricante e o disponível é calculado pelo projetista. Eu teria, no caso, o disponível menos o requerido maior ou igual a zero. Sendo que quando é igual a zero, não está cavitando, mas eu não tenho reserva nenhuma. Então, o ideal é ele ser positivo e eu ter uma reserva contra o fenômeno de cavitação. Lembre, NPSH, neto positivo de sucção RED, ou traduzindo a LPS. E o disponível tem que ser maior ou igual ao requerido. Na verdade, eu vou trabalhar só com o maior. E aí nós vamos calcular o NPSH disponível, que seria o meu Z inicial com PHR no eixo da bomba, mais a pressão inicial, no caso a pressão atmosférica, só que na escala absoluta, menos a pressão de vapor sobre gama, menos a perda de carga antes da bomba. Essa perda de carga calculada no ponto de trabalho, ou seja, com a vazão do ponto de trabalho. Então, com a vazão do ponto de trabalho, eu vou especificar o F de sucção e vou calcular a perda de carga. E como o NPSH requerido também foi achado para a vazão de ponto de trabalho. Esta é mais uma atividade que eu proponho para vocês. Em vídeo futuro, eu apresentarei a solução, mas é importante. Exercite seu cérebro e amplie sua inteligência. Resolva esse exercício. Qualquer dúvida, retorne ao vídeo da aula 6. Lá vocês têm detalhadamente como isso é calculado. Aí eu vou tirar uma conclusão, está cavitando ou não, em função do que vocês calcularam. Supondo que não esteja cavitando, eu vou partir para a última etapa do projeto, que seria o cálculo do consumo de operação. Ora, não dá para falar em consumo sem escolher o motor elétrico.
Então o nosso primeiro passo seria escolher o motor elétrico. Eu vou mostrar inicialmente a proposta feita pelo McIntyre. Vocês podem verificar lá no livro de bombas e instalações de bombeamento. Ele recomenda que eu trabalhe com uma certa segurança. Então ele pede, calcule a potência mecânica, ou a potência nominal da bomba no ponto de trabalho, e lembre, transformando essa potência para CV, que se essa potência for até 2 CV, a margem de segurança é 50%. Você vai pegar o valor e multiplicar por 1,5. Se for de 2 a 5, vai multiplicar por 1,3. Se for de 5 a 10, vai multiplicar por 1,2. Se for de 10 a 20, vai multiplicar por 1,15. E se for acima de 20, vai multiplicar por 1,1. Com isso, você vai especificar a potência do motor elétrico de referência. Ora, e se eu trabalhar com gasolina? Ele pede para usar um fator de segurança de 50%, ou seja, você multiplica por 1,5. E se for, no caso de óleo diesel, por de 25%, ou seja, você vai multiplicar por 1,25. Só que este é o motor de referência, não é o comercial. Então eu vou ter que, em função dele, selecionar o meu motor comercial. Isso também passa a ser função de vocês. Olha, vocês vão pegar a potência no ponto de trabalho, estava em watts, vão passar para CV, vão verificar qual a faixa que ela se encontra, vão multiplicar pelo fator de segurança e vão achar a potência do motor de referência. Feito isso, vamos trabalhar com uma rede, por exemplo, de 220 volts, e aqui nós temos o comercial. Nós vamos especificar o comercial, lembrando que após essa especificação eu vou determinar o rendimento do mesmo. O ideal é que esse rendimento fique acima de 90%. Especificado o motor comercial, você vai pegar a sua potência em kW, vai multiplicar pelo número de horas por dia que ele trabalha e vai multiplicar pelo número de dias por mês que ele trabalha. E com isso você vai ter o consumo mensal em kWh mês. E daí você tira o consumo que você queira no período que você deseja. Eu vou mostrar também uma outra maneira. A outra maneira é assim, eu adoto como rendimento do motor elétrico 90%. E lembro que até 95% hoje é possível se pensar em rendimento para motor elétrico. Calculo, olha, eu tenho a potência mecânica no ponto de trabalho, divido por 0,9 e tenho o meu NM de referência. Com o meu NM de referência, eu venho para os motores comerciais e escolho um deles, o mais próximo. Desde que o seu rendimento fique menor ou igual a 95%, eu escolho o motor. Escolhido o motor, eu novamente vou calcular o consumo de operação mensal. Eu vou transformar para primeiro quilowatts. Como é que eu pego? Eu pego o CV, multiplico por 735, divido por 1000, vou multiplicar pelo A, que é o número de horas por dia que eu trabalho, vou multiplicar pelo B, que é o número de dias por mês que eu trabalho, e vou ter o meu consumo em kWh mês. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esse exercício. Mas qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não se esqueça de clicar lá no joinha e se inscrever no canal, assim você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Até breve.